Beleza, meus amigos, tranquilos? Voltamos para o nosso último bloco. Que pena. Mas não se preocupa não que a nossa minissérie ainda tem ainda muitos capítulos ainda. Então, gente, olha só, vamos falar de combinação. A combinação trata-se de uma escolha de grupos. Então nós temos assim C, N, P. N fatorial, P fatorial, N maior ou igual a P. Se você observar, essa fórmula de Cal é a do arranjo. Então, na verdade, a combinação é o arranjo, né, a fórmula do arranjo, sobre P fatorial. Então, quando eu digo a combinação, eu só tenho que deixar o seguinte: o N total de elementos. O P é a escolha. N é o total de elementos e o P é a escolha. Feito essa relação, tem que ter muito cuidado nessa hora. Vamos aprender o cálculo inicialmente e depois a aplicabilidade nos probleminhas, ok? Eu vou mostrar, e aí eu vou pedir a vocês, a forma tradicional do cálculo. E depois eu vou dar uma dica de cálculo de como calcular mais rápido a combinação, tá certo? Então vamos começar com a combinação de C, 7 e 3. Então, iniciamos os estudos. Aqui é o N, aqui é o P. Então a combinação de C, 7 e 3, NP. Então a fórmula diz o seguinte, que em cima é N fatorial, então nesse caso 7 fatorial. Embaixo é P fatorial, 3 fatorial. 7 menos 3 fatorial. Então está aí a nossa situação, 7 fatorial, 3 fatorial, 7 menos 3 fatorial. E aí 7 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial. Pronto. Foi por isso que eu expliquei a vocês fatorial, porque você vai chegar numa continha como essa, 7 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial. Então o que é que nós aprendemos aí? O maior agora é o 4 fatorial. Então nós pegamos aqui o 7, vamos desenvolver até o 4 fatorial sobre 3 fatorial. Então teremos 7 vezes 6 vezes 5, 4 fatorial. 3 fatorial. Está nessa situação. Aí temos 3 vezes 2 vezes 1. Isso dá 6. Vamos cortar 6 com 6. Sobrou aí 7 vezes 5, que corresponde a 35. Então temos um total de 35 possibilidades ou resultados. Então essa é a relação que nós temos da combinação. Então a combinação de 7 elementos escolhidos 3, até dizemos que é a combinação de N tomado P a P, ou seja, de N elementos escolhemos P. Então de 7 elementos escolhendo 3, onde a ordem trocando a posição é a mesma coisa, permite formar 35 grupos. E esse é o cálculo da forma tradicional. N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. E aí temos 7 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial. O 4 é o maior embaixo. Vamos desenvolver o 4. Não, vamos conservar ele. A dica é, desenvolvemos o 7 até chegarmos no número 4 para poder cancelar. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 é 6.
7 vezes 5, 35. Agora, vamos ao método do concussando. E o que é que diz o método concussando? É o seguinte, olha o método que eu fiz para vocês. Eu tenho uma combinação de C, 7 e 3. A combinação de C, 7 e 3, gente, significa dizer que o 7 é a base. Olha aí pelo método de cálculo, totalmente diferente. E esse número de cá é a minha caminhada. Lembra que eu comentei a você do arranjo? O arranjo de 7 e 3 seria o quê? 7 caminhando 3 casas, 7 vezes 6 vezes 5. Só que a única diferença dessa relação da combinação é que eu comentei com vocês que a combinação é o arranjo dividido por P. Então você vai fazer o seguinte, o 7 ele vai andar 3 casas. Uma, começando do 7, 2, 3. E embaixo colocamos 3 fatorial. Simples assim. Esse número representa as casas. 3 casas. Então temos aí 7 vezes 6 vezes 5. 3 fatorial. Isso é igual a 6. Corta 6 com 6. 7 vezes 5 é igual a 35. E rapidamente chegamos ao resultado. Então esse método aí, gente, que é o método cálculo, é o processo mais prático e rápido que nós temos para calcularmos a combinação dos termos. Então, feito isso, por exemplo, eu tenho a combinação de 10 tomada 4. O que é que devemos fazer aí? A partir do 10, vamos caminhar 4 casas. Então, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. 4 fatorial. Quando você já ficar confiante, você já joga direto 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas vamos por partes. Então 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Teremos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olha o que é que você tem. 2 vezes 4 corresponde a 8. Então vamos cortar logo de cara a relação. Aí é malícia. Você tem que parar, como você está olhando para a tela, e pensar nas combinações de valores. Gente, isso não vai surgir no estalo. Isso é fruto de treinamento. Então você tem que ficar olhando. E aí? Como é que eu posso cortar esses termos? E assim vai. Então é uma coisa que você vai praticando. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Para não cometermos meu erro, é interessante que você circule os números que sobraram, para depois você ficar esperto e não esquecer número nenhum. Embaixo não sobrou ninguém. Então temos aí 10 vezes 3 vezes 7. 210 possibilidades. Já aqui um tempinho. Vamos apagar essa situação. Ok? Feito isso, vamos treinar mais outro, dar uma paradinha para copiar, vamos treinar mais outra situação. Nós temos a combinação, botar de 8, 3. Combinação de 8, 3, gente, significa dizer que vamos caminhar 3 casas. Então, 8 vezes 7 vezes 6 sobre 3 fatorial. Então, 8 vezes 7 vezes 6 sobre
3 fatorial. E aí temos 8 vezes 7 vezes 6, 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. 6 corta com 6. E aí teremos um total de 56 possibilidades. Então esse método é muito mais prático e rápido de calcularmos a combinação. Agora, curiosidade. A combinação de... Opa, deixa eu botar, faltou o C. A combinação de C 83 deu 56. A combinação de C 85, quanto é que vai dar? Vamos ver? Vamos andar 5 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Sobre 5 fatorial. Vamos fazer 5 fatorial? Poxa, 3 vezes 2 vezes 1 corresponde a 6. Então vamos cortar 6 com 6. 5 com 5. 4 com 4. E deu o mesmo resultado que os 56. Que coisa legal. E está certo, gente. A combinação de C83, ela corresponde à combinação de C85. Porque esses números são chamados de complementares. Se você fizer a soma dos P's de cada um, corresponderá a N. Então, por exemplo, aqui, deixa eu apagar o lado de cá, vem comigo. Chegou na prova, caiu uma combinação como essa. E aí, meu amigo, o que a gente vai fazer, Bruno? Vamos parar, continuar? Porque pela sua fórmula, pelo seu macete, nós vamos andar 29 casas e dividir por 29 fatorial. É verdade. Só que aí, gente, você usa a relação da complementar. Quanto é 31 menos 29? 2. Então, C 31, 29 é igual a C 31, 2. Essas expressões, elas são iguais. Então, quando é que eu vou usar esse processo? E da onde você conseguiu esse 2? É simples. 39 menos 29 corresponde a 2. Então você vai conservar esse número e vai subtrair esses 2. E aí esses dois números, C31, 29 e C31, 2, são números que vão ter o mesmo valor. Então está aí a situação. São números que vão apresentar o mesmo valor do contexto. Ok aí, gente? Beleza? E vamos que vamos. Então, agora o pessoal me pergunta muito isso. Ô Bruno, e quando é que eu vou usar esse critério? Pessoal, eu vou dizer a vocês que você vai utilizar o bom senso. Como assim? Se você estiver... Deixa eu apagar aqui. Você está em C12, 5. C12, 5 significa dizer que você vai andar 5 casas. 12 menos 5 dá 7. Por que você vai transformar C12, 5 para C12, 7? Qual é o melhor? É andar 5 casas ou 7 casas? 5 casas.
Então, por isso que eu informo a vocês que irá prevalecer o bom senso. E é isso que eu dou a dica a vocês. Vai prevalecer o bom senso. Tá certo? Então, se eu já estou em C12,5, onde eu vou caminhar apenas 5 casas, me desculpe o termo, o que é que eu vou perder lá? Como diz na Bahia, que diacho você quer lá, meu amigo? Em vez de andar 5 casas, por que vai andar 7? Mas eu estou bem fisicamente, professor. Mas lembre-se, quanto maior os números, maior a sua possibilidade de errar os termos. Ok? Ficamos claro nessa relação de contas de combinação e essas dicas, e tem a dica da complementar. Lembrando que vai prevalecer o seu bom senso. Agora vem aquela perguntinha. Quando é que eu vou descobrir, Bruno, que uma questão envolve combinação? Essa é minha dúvida. Vamos ver agora? Melhor parte da aula? Problema. Com certeza. Então, olha só, a combinação é uma escolha de grupos. Esses grupos são de pessoas, botar nome, certo? Pode ser países também e tal. Coisas ou objetos. Eu tenho 7 canetas, quero escolher 3. Frutas e pontos. Geralmente cobrado em provas que vem tido geometria. Você tem 7 pontos que você quer selecionar 3. É uma combinação. Então, meus amigos, a combinação é isso. É uma escolha de grupos de pessoas, coisas, objetos ou frutas. Essa é a relação da combinação. É uma escolha de grupos de pessoas, coisas, objetos, frutas e pontos. Só que a combinação, pode deixar lá, o pessoal está copiando, ela tem 4 casos. Na verdade, são 3 casos e o quarto é mais ou menos uma mistura. Mas o que pega nela são 3 casos de combinação. São esses casos que iremos começar o nosso estudo hoje. E aproveitando, vem comigo, vamos lá, juntos. Gente, estou gravando pela tarde essa aula e à noite eu gravo a aula 2 do nosso curso. Conselho de amigo, aula 1 e 2 não dê um intervalo muito grande para assistir, porque a aula 2 vai ser uma complementação. Então, as 2 primeiras aulas do nosso curso, análise combinatória. Aula 3, probabilidade. Tá certo? Aula 4 e 5, e se precisar uma sexta, lógica proposicional. Porque o maior tema do ponto de vista teórico, a maior possibilidade de temas é na lógica proposicional. Tá certo? Então, a combinação é isso aí. Vamos brincar um pouquinho com problemas? Começamos pelo caso 1, que é a combinação simples. Põe na tela. Combinação simples, conforme vocês estão vendo aí. Então, Ana, a Agência Nacional de Águas, diz o seguinte: o número de duplas, e eu falei duplas, que podem ser formadas a partir de 6 jogadores de tênis. A partir de 6 jogadores de tênis. Então ele quer saber o número de duplas. Duplas é um grupo de 2. Então eu quero descobrir o número de duplas que podem ser formadas a partir de 6 jogadores de tênis. Então, na verdade, a questão é apenas essa. Questão 1. Eu tenho uma combinação de 6 jogadores. Desses 6 jogadores eu posso e devo selecionar 2.
Então, o número de duplas que podemos formar a partir de 6 jogadores. Ou seja, desses 6 jogadores, vamos escolher 2. Então, nós temos aí uma combinação de C2. Só para dar a dica, o de cá é o total de possibilidades e o P representa a minha escolha. Então, nós temos C2, significa dizer que vamos caminhar 2 casas sobre 2 fatorial. E aí nós temos C5, 2, 1. Então temos 30 dividido por 2 é igual a 15. Temos aí 15 possibilidades. Então nosso resultado aí corresponde a 15 possibilidades. Então 6, vou caminhar 2 casas, 6 vezes 5, sobre 2 fatorial. Quem é 2 fatorial? 2 vezes 1. Então 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 2, 15. Tá, tudo bem. Poderia simplificar. 6 por 2 dá 3. 3 vezes 5, 15. Tá certo, pode ser também. Põe na telinha. Então a primeira questão aí, vamos marcar a alternativa de letra B. O número de duplas que podem ser formadas a partir de 6 jogadores de tênis corresponde a 15. Ok, gente? Tranquilos, meus amigos, beleza? Dando prosseguimento a esse caso simples, para encerrar com chave de ouro, uma questãozinha do CESP e do Banco do Brasil. Vamos lá? Põe na telinha. Deixa eu só aqui apagar o quadro. Lembrando, gente, eu dou essa paradinha de tela para vocês dar um pausezinho e quiserem copiar alguma coisa que acharem necessário. Uma meia hora minha vale um bom tempo. Considere que o Banco do Brasil tem escolhido alguns nomes de pessoas. Ó, é escolha de pessoas. Aí já começa a alertar. Opa! Será que é combinação de pessoas para serem usados em uma propaganda na televisão, em expressões do tipo Banco do Bruno, Banco da Rosa? Suponha também que a quantidade total de nomes escolhidos, eu vou escolher a quantidade total de nomes escolhidos para aparecer na propaganda seja 12. E que em cada inserção da propaganda sempre apareçam 2 nomes distintos. Esses nomes distintos aí, pessoal, é o seguinte: eu tenho 12 nomes. Eu não posso escolher Bruno e Bruno, Maria e Maria. Então, na verdade, o que ele está querendo informar a você é o seguinte: você tem 12 nomes, dos quais esse 12 você vai escolher 2. Então, por exemplo, eu escolhi Bruno. Aí agora eu tenho que escolher outro nome. Tá certo? Põe na telinha. Nesse caso, a quantidade de inserções com pares diferentes, ou seja, porque uma escolha de 2 é uma dupla e dupla é um par, pode deixar lá, diferentes, de nomes distintos, podem ocorrer, é inferior a 70. Vem comigo. Então, esse texto enorme, lindo, para falar sobre o Banco do Brasil, na verdade ele quer apenas isso. Eu tenho 12 pessoas que eu vou selecionar 2 para essa propaganda. Então temos isso. 12 nomes, dos quais esses 12 nomes eu vou selecionar 2 pessoas. Lembrando que o N é o total de possibilidades e o P é a nossa caminhada. Então nós temos aí 12 vezes 11. 2 fatorial, 2 vezes 1. 12 dividido por 2 vai dar 6. 2 por 2 vai dar 1. 6 vezes 11 corresponde a 66. Então nós temos aí 66 possibilidades. Então de 12 pessoas para selecionar 2 correspondem a 66 possibilidades. Ok, meus amigos, beleza? Põe na telinha.
Ele disse que o resultado que pode ocorrer é inferior a 70. Vamos ver aqui. O resultado obtido é 66. É igual a 66. Então põe na tela. E ele disse que é inferior a 70. Então com certeza o item está errado? Não, isso mesmo. Tem que ter cuidado. O item está certo. Inferior a 70. Muito cuidado, gente, porque vocês se apegam só ao número. Tem que ter cuidado com a relação. O CESP dificilmente usa a expressão igual. Ele gosta de usar inferior ou superior a um número. Então cuidado para vocês não se ligarem só no número e esquecerem da expressão. Isso é até uma pegadinha que ele faz de atenção mesmo. Então põe na telinha lá, só para a gente matar. Czinho aí de certo. Ok? Meus amigos, subiu ali a plaquinha. Chegamos ao finalzinho da nossa aula de hoje. Queria dizer a todos que contem comigo para ajudar na sua preparação na prova. Gente, estuda todas as matérias, é de extrema importância. Informática mesmo é uma matéria muito importante, lógica. São essas matérias que vocês às vezes abrem mão. E hoje, gente, infelizmente o concurso está no alto índice de preparação porque as pessoas estão se preparando melhor. Eu, aproveitando a oportunidade, os 2 minutinhos que eu ainda tenho, estava um certo tempo conversando com era policial federal e a outra mulher era auditora fiscal do estado da Bahia. E eu não esqueço o comentário que ele fez. Aí estava conversando, e aí me apresentaram como professor de concurso, a gente conversando, ele falou, Bruno, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, se eu fizesse concurso para agente da Polícia Federal, eu não passava. Sinceramente falando. O nível aumentou muito. Eu não passava. Inclusive ele falou que na época dele, ele comprava as balas do próprio bolso, né? Como hoje valorizou a profissão, uma profissão valorizada por muitas pessoas, o salário hoje é um salário relativamente, né, alto, comparado à realidade do país. Tá certo? Então contem comigo. Estudem bastante, gente. O curso é sensacional. São excelentes nomes de professores aí. Professores escolhidos a dedo. Tá certo? São os melhores nomes que tem hoje no país. Alguns estão com vocês. Às vezes a gente tem 2 professores bons em cada matéria. Aí escolhemos um, mas sempre escolhendo o que é de melhor para vocês. Então fiquem com Deus. Um abraço a todos e até a nossa segunda aulinha, onde vamos estudar combinação e permutação.